Olá, eu sou Hacem, livro da segunda carta aos Coríntios, escrita por Paulo, no capítulo 5, verso 3, diz assim: Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Bom, o que será que Paulo está querendo nos ensinar com esse verso? Todos nós sabemos o que é uma penhora. Penhora é uma garantia. Quando você penhora algo, você tem uma dívida. Essa dívida você busca colocar como garantia de pagamento a algo mais valioso ou do mesmo valor, pois caso você não consiga pagar, aquilo que você colocou como garantia garantirá o pagamento dessa dívida. Eu tenho uma dívida de um carro. E aí o que eu faço? Bom, eu vou colocar então meu apartamento para pagar esse carro. Porque se eu não conseguir pagar, eu vou ter que vender meu apartamento com dinheiro, um pouco do dinheiro eu pago esse apartamento, eu pago esse carro. Então, Paulo está dizendo para nós que o próprio Deus foi quem nos preparou para isto. Para isto o quê? Para entender que Ele, o Deus Pai, colocou o Espírito Santo como penhor. Deus penhorou o próprio Deus. Até porque nós sabemos que a Trindade são três pessoas numa substância divina. Então Deus Pai pegou o Deus Espírito Santo e colocou como penhora diante de uma dívida que ele comprou. E mais, o Deus Pai compra essa dívida, põe o Filho para pagar e coloca o Espírito Santo para garantir. Olha que coisa maravilhosa. E que dívida é essa? A dívida do meu pecado e do seu pecado. A dívida impagável que eu e você jamais poderíamos conseguir quitá-la. Deus fez isso. Ele falou assim: não, eu te amo, eu quero você para mim e eu vou comprar a sua dívida. Eu vou comprar a sua pecaminosidade. Vou pôr meu filho para morrer na cruz e pagar esse escrito de dívida, cancelando, cravando ele na cruz, como Paulo fala em Colossenses, ali no capítulo 2, verso 14, e vou colocar o meu Espírito Santo. Você tem noção da base salvífica que Deus apresenta para você e para mim? Tem como eu e você ficarmos à deriva, perdidos, sem nenhuma esperança no porvir? Impossível. O Deus triuno resolveu no seu conselho todos trabalharem para te salvar, para me salvar. Quando a gente lê aqui 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo aqui ele começa dizendo que nós temos a sabedoria, nós temos o conhecimento de que se essa casa, esse corpo se desfizer, temos um edifício feito não por mãos humanas, ou seja, ele está nos céus. O que ele está dizendo? Olha, quando você morrer, fica tranquilo. Tem uma outra moradia, uma nova moradia preparada para você. Você não chegou no fim, você só está começando. O verso 2 ele deixa bem claro que diante dessa maravilhosa glória de sabermos que nada acabou, pelo contrário, a morte é só uma passagem para o início de um tempo, de uma era nova, maravilhosa. Ele diz que quando eu entendo isso, eu compreendo a minha alma, o meu ser começa a gemer e desejar por esse revestimento celestial. Eu quero ser revestido. Eu quero tomar posse, eu quero me encher dessa graça, eu quero viver nessa habitação celestial. E ele fala que isso vai acontecer no verso 3, se de fato, se for verídico, a questão de sermos encontrados vestidos e não nus. Vestidos? Como assim vestidos? Vestidos através da justiça, daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ele vai, morre na cruz e decreta todo o que crê nessa obra vicária justo. É uma imputação, é um decreto de que você, mesmo ainda pecador,
é justo diante do Pai, porque Jesus Cristo pagou a sua dívida. E ele volta a dizer no verso 4: pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos com angústia, não porque queremos ser despidos, não porque a gente quer morrer, mas porque nós desejamos ser revestidos e vivenciar o mortal sendo absorvido pela vida. Então não é que a gente fica doido para morrer, a gente fica doido para entrar numa glória, num gozo eterno, intenso, de uma vida plena, da qual nós apenas cremos porque os nossos olhos ainda não contemplam. Nossos olhos ainda não vivem, os naturais, os olhos físicos ainda não vivem, não constatam essa grandeza e essa magnitude de compaixão e amor, graça e misericórdia de Deus. E aí ele fala, o fato de desejarmos tanto essa vida, de queremos realmente ver e vivenciar o mortal, ser absorvido pela vida, é amparado também, além da obra vicária perfeita que Jesus fez, é amparado por algo que Deus preparou. E ele preparou mais uma coisa. Ele preparou o Espírito Santo como o Deus penhorado por mim e por você. Isso é maravilhoso, porque você precisa saber que a despeito de qualquer coisa que você passe nesse mundo, morte, sofrimento, perda, decepção e tantas outras coisas que nos abate, nada pode mudar, nada pode tirar essa obra grandiosa de que você está nas mãos do Senhor, tem uma nova morada. E pelo fato de compreender essa nova morada, você quer ardentemente, você geme até com angústia, desejoso para viver essa glória, de contemplar essa habitação celestial, entendendo que você de fato precisa estar vestido pela justiça, porque Paulo vai deixar isso bem claro em Romanos 5, quando ele fala que justificados, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Então ele fala que essa justificação é mediante a fé, é por meio da obra de Jesus Cristo. E aí eu estou vestido, eu estou agasalhado pela justiça de Deus, revelada, decretada sobre mim por meio de Jesus Cristo. E aí eu ainda posso ter mais uma compreensão de que o Espírito Santo se penhorou. Deus Pai colocou o Espírito. Deus Pai colocou o próprio Deus como penhora do meu resgate, da certeza. E essa obra foi maravilhosa. Guarde isso no seu coração. Em tempos de calamidade, em tempos de tristeza, você não tem ideia o quanto o Conselho da Trindade planejou, arquitetou para que você fosse amparado por Deus, de forma em que toda essa obra, o Pai comprando a dívida, o Filho pagando a dívida e o Espírito Santo se penhorando diante da dívida, fosse para a glória desse próprio conselho. Louvado seja Deus por isso. Deus te abençoe.